Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, é uma alegria estarmos aqui reunidos em mais este domingo, depois de termos tido uma escola dominical abençoada, e agora eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, no capítulo de número 5, vamos buscar lê-lo até o versículo 15. João capítulo 5, versículos 1 a 15. Hoje nós queremos meditar sobre o tema algumas lições que a vida nos ensina, tendo como base, fundamento da nossa meditação, esse trecho de João no capítulo 5 e versículos 1 a 15. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do nosso glorioso Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico ou em hebraico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Vamos orar ao nosso bondoso Deus e vamos lhe pedir que fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa mente na noite de hoje, e que Ele venha bondosamente assim nos instruir na sua palavra, nos valores presentes na mesma. Amém? Pai, nós queremos louvar, exaltar e glorificar o seu nome. Queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste domingo, para que prestemos o culto que simplesmente é devido ao Senhor. Te agradecemos pela escola dominical que acabamos de ter, te agradecemos por todas as interações que ali tivemos, te agradecemos por este culto, pelos cânticos que foram entoados, oferecidos a Ti, e também pela abertura, Senhor, desse culto, o texto que foi ali lido, no texto maravilhoso de Oséias, mas agora também te agradecemos e te suplicamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa mente, ao nosso ser, por meio desse trecho importante, maravilhoso, por meio dessa narrativa, desse milagre que ocorreu no Evangelho de João, no capítulo 5. Abençoe as nossas vidas, Senhor, por favor, e que o Senhor remova todos e quaisquer obstáculos, empecilhos que eventualmente venham atrapalhar o livre curso e a compreensão das tuas sagradas, gloriosas, infalíveis, inerrantes Escrituras. Te louvamos por todas as coisas e desde já, mais uma vez, suplicamos a sua orientação e direção em todas as situações, em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém?
Deus abençoe, meus queridos irmãos, por favor, podem se assentar. Como mencionei a vocês, o tema da nossa meditação na noite de hoje é algumas lições que a vida nos ensina, tendo como fundamento da nossa reflexão esse texto ora lido de João, capítulo 5, versículos 1 a 15. O Evangelho de João, ele é um evangelho que tem uma série de características, uma série de peculiaridades, como nós, inclusive, tivemos a oportunidade de mencionar em outras ministrações, porque o Evangelho de João nos apresenta Jesus de uma perspectiva, de um modo, de uma maneira que outros evangelhos, por exemplo, os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, não o fazem. Aliás, João nos apresenta igualmente alguns episódios que são típicos deste evangelho e que não se encontram em outros evangelhos ou em outras passagens das Escrituras. Nós temos, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus que ocorre em Caná da Galileia, em João capítulo 2, que é específico de João. Temos o prólogo joanino, por que não dizer, no capítulo 1, que é típico de João. O capítulo 3, onde Jesus, dentre outras coisas, traz aquele importante ensinamento sobre o novo nascimento, que também é específico do Evangelho de João, o seu famoso encontro com Nicodemos, o seu encontro ali com a mulher samaritana no capítulo 4, né, que também é específico ali de João, e por que não dizer agora, nós nos deparamos, portanto, com esse início do capítulo 5, que não é o único texto dos evangelhos a narrar uma cura miraculosa, especialmente de um paralítico, mas dentro dos moldes que João nos apresenta, é um texto que diríamos, né, e dizemos, é singular, ele é muito particular nesse aspecto. João, em todo o seu evangelho, ele nos apresenta várias narrativas que descrevem Jesus como o Deus homem e como aquele que também realiza diversos milagres, milagres estes que objetivam, além de curar as pessoas, evidentemente, de realizar algo portentoso em suas vidas, buscam também provar que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que fora prometido, por exemplo, nas páginas veterotestamentárias. Mas eu quero me deter na noite de hoje, mais particularmente nesse texto, nessa passagem de João capítulo 5, versículos 1 a 15, e aprender juntamente com os irmãos, vamos aprender juntos, algumas lições importantes que a vida nos ensina, não lições exaustivas, é evidente, mas muitas lições importantes a partir desta passagem. E meus irmãos, lendo esse texto, eu quero, primeiramente, destacar a seguinte lição, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que é a seguinte, uma lição muito prática, que todos nós conhecemos na pele, por experiência, que é a seguinte lição: os altos e baixos fazem parte da vida humana. Os altos e baixos simplesmente fazem parte da vida humana. Eu busco fundamentar essa primeira lição nos versículos 1 a 3, João, capítulo 5, versículos 1 a 3, que diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico ou em hebraico, né, o texto grego diz em hebraico, mas pode ser que a referência seja também ao aramaico, visto que essas duas línguas eram línguas aparentadas, né, como nós descobrimos estudando isso, especialmente aqui no contexto do primeiro século. Então, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, talvez a sua tradução traga pilares, né, ou alpendres, ou alguma outra coisa do gênero. Versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Meus irmãos, essa narrativa sobre o paralítico que é curado em João 5,
ela começa com uma breve descrição do ambiente no qual se daria a cura miraculosa deste homem. E aqui, pelo menos 3 ambientes, entre outros possíveis, mas pelo menos 3 ambientes são destacados por João. Em primeiro lugar, João ele destaca o ambiente festivo de Jerusalém. João, no capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Nós não sabemos ao certo que festa era esta a qual João está se referindo, mas se João, por exemplo, estivesse se referindo a uma das 3 festas de peregrinação judaicas, então pode ser que ele tivesse em mente a festa da Páscoa, ou a festa de Pentecostes, ou ainda a festa dos tabernáculos, quaisquer das quais, que poderiam ali ter ocorrido, por exemplo, no ano 28 da nossa era, mais ou menos por volta do ano 28, quase no finalzinho da década de 20 do primeiro século. Mas, em segundo lugar, João também destaca o ambiente sacrificial de Jerusalém nesse texto. Em João capítulo 5, versículo 2, parte A, ele menciona que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Ao que parece, esse local recebeu o nome de Porta das Ovelhas porque era o local por onde entravam, por onde passavam várias ovelhas, diversas ovelhas, muitas delas, a fim de serem sacrificadas durante os vários e diversos sacrifícios que eram ali realizados em Jerusalém. E por fim, em terceiro e último lugar, João também destaca o ambiente de sofrimento de Jerusalém. Percebam que ele coloca um primeiro ambiente, que é um ambiente festivo, depois um ambiente sacrificial, e agora um ambiente que tem uma característica de sofrimento na própria cidade de Jerusalém. João, no capítulo 5, versículo 2, parte B, até o versículo 3, parte A, ele fala, por exemplo, sobre um tanque que em aramaico ou hebraico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas ou alpendres ou colunas em volta. E aí ele continua dizendo, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Meus irmãos, estes versículos, eles mencionam um tanque, ou um reservatório de águas, que foi, por exemplo, identificado com um tanque, que por sua vez foi descoberto no final do século XIX, mais especificamente falando, mais precisamente falando, em 1888, próximo de uma igreja chamada Santa Ana, no bairro de Bet Zatá, ao norte de Jerusalém, perto da fortaleza chamada Antônia. Talvez esse tanque seja o mesmo tanque ao qual 2 pais da igreja, chamados Orígenes e Cirilo de Jerusalém, se referiram em seus textos, quando eles, por exemplo, mencionam, ambos nos seus textos, uma fonte, por exemplo, de águas ali que jorra águas ferruginosas, águas que têm um aspecto avermelhado de ferrugem, aliás, que lembram a aparência de sangue, de forma um tanto quanto intermitente. Então, ao que tudo indica, esses jatos intermitentes de água ferruginosa, eles podem ter sido os responsáveis pelo surgimento da crença, segundo a qual um anjo agitava de vez em quando as águas desse tanque, o tanque de Betesda. Essa é uma das possíveis explicações, não é a única. Mas, de qualquer forma, estes versículos nos mostram que a vida é cheia de contrastes. Ela é repleta, como nós dissemos na introdução à nossa fala, de altos e baixos. Nós notamos no presente texto, de um lado, uma festa, e do outro, um grande número de pessoas doentes e inválidas. Meus irmãos, essa é a realidade nua e crua da vida. Enquanto alguns festejam, outros lamentam. Enquanto alguns nascem, outros morrem. Enquanto alguns, por exemplo, são promovidos no emprego, outros são despedidos. Enquanto alguns se alegram com o nascimento de um filho, outros estão de luto pela morte, por exemplo, do único filho que tiveram.
a vida é como uma gangorra, ora estamos em cima, ora estamos embaixo, e esses altos e baixos da vida, eu entendo que estão presentes na história e nas experiências de todas as pessoas, inclusive as minhas e as suas. Neste exato momento em que nós estamos aqui confortavelmente sentados nos bancos dessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, prestando a Ele o nosso culto, existem pessoas, infelizmente, ao mesmo tempo sendo atropeladas, pessoas sendo talvez violentadas, sendo roubadas, pessoas hospitalizadas, como temos aqui próximo da nossa comunidade um hospital. A nossa vida, eu descubro com esse texto de João no capítulo 5 e versículos 1 a 15, em primeiro lugar, que ela é repleta de contrastes e de altos e baixos. Aliás, essa não é uma leitura típica ou exclusiva de João no capítulo 5. Ela é uma leitura que está presente em diversos outros textos escriturísticos, que obviamente por razões de escassez de tempo, nós vamos mencionar apenas um ou outro, apenas para deixarmos ainda mais claro, mais fundamentado a nossa fala. Existe, por exemplo, um versículo em Eclesiastes que é muito pertinente à nossa mensagem, é um texto do qual eu muito gosto, e que diz o seguinte, Eclesiastes no capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, isto é, considere este dia, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, dias bons e dias maus fazem parte da vida de qualquer ser humano, e quando eu digo qualquer ser humano, meu irmão, eu estou incluindo você e eu, a nós cristãos. Não imaginemos de forma equivocada, de forma antibíblica, de forma errônea, que porque nós somos cristãos, porque frequentamos a igreja aos domingos ou às quartas-feiras, no nosso caso aqui local, ou porque participamos da escola dominical, porque damos os dízimos, porque contribuímos com as ofertas, porque de alguma forma ajudamos no projeto Dorcas ou fazemos uma série de outras coisas, não imaginemos que por fazer tais ações, tais atitudes, por as praticarmos, que Deus irá nos blindar e nos imunizar quanto a estes altos e baixos que frequentemente experimentamos na vida. Aliás, vejamos outro texto, desta vez do Novo Testamento, que vai apontar para a mesma leitura, claro que com outra ênfase, que é o texto de Efésios, no capítulo 6 e versículo 13. Efésios 6, 13, nos apresenta uma informação bastante oportuna e que tem a ver com a nossa mensagem. Nesse texto, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, esses dois textos, meus irmãos, nos apresentam uma informação muito importante. Ambos falam sobre o dia da adversidade e o dia mau, um dia que aponta para circunstâncias difíceis. E quando nós olhamos para a vida desses paralíticos, cegos, mancos e que possuem uma série de outras debilidades físicas e outras que o texto eventualmente não mostre, nós aprendemos também como eles eram ou deveriam ser discriminados pela sociedade, inclusive a sociedade judaica do primeiro século. Quer ver só uma coisa? Existe um documento chamado Regra da Congregação de Qumran, que ele prescreve, por exemplo, ali, a seguinte lei para as pessoas que tivessem doenças semelhantes a estas que são citadas aqui em João 5, no versículo 3. Veja só o que essa regra da congregação de Qumran, que pertencia, por exemplo, aos essênios, judeus que viviam ali nas cercanias do Mar Morto, do mar ali no contexto da Judeia, olha o que diz esse documento. E aí nós vamos entender talvez um pouco das dificuldades que vão além das debilidades físicas que estas pessoas experimentavam no contexto de João 5. Veja o que diz o texto. E todo o que estiver contaminado em sua carne, paralisado em seus pés ou em suas mãos, o caso deste paralítico, coxo, cego, surdo, mudo, ou contaminado em sua carne com uma mancha visível aos olhos,
ou ancião cambaleante que não possa manter-se firme em meio à assembleia, estes, olha o que diz o texto, estes não entrarão a ocupar o seu posto em meio à congregação dos homens famosos. Olha só, porque os anjos de santidade estão em meio à sua congregação, e se um destes tiver algo que dizer ao conselho santo, o investigarão privadamente, porém o homem não entrará em meio à congregação porque está contaminado. Então perceba que essas pessoas, como se não se lhes bastassem o fato de serem paralíticas, cegas, mudas e assim por diante, elas não tinham acesso ao contexto cultico, por exemplo, dos essênios. Elas eram discriminadas, eram marginalizadas, eram segregadas, eram colocadas de escanteio. E portanto, meus irmãos, percebam que Jesus, ao curar este homem, cura esta sobre a qual nós meditaremos daqui a pouco, ele fez um milagre muito maior, muito além da sua carne, que ia muito além das suas debilidades físicas. Ele restaurou também a sua possibilidade de adorar a Deus, de ir para o culto, de ir ao templo e de buscá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. É uma das coisas que nós aprendemos nesta passagem de João capítulo 5. Mas isso irá nos conduzir a uma segunda lição, que também é importante, e que aqui nós encontramos, e que nos servirá de grande alerta, não apenas aqui no contexto da passagem, mas também servirá de importante alerta, importante advertência para mim e para você. A segunda lição é a seguinte: devemos estar alertas com as propagandas enganosas. Devemos estar alertas com as propagandas enganosas. João no capítulo 5, versículos 2 e 3, parte A, diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico, preste atenção, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Aqui o nome Betesda, ele aparece no texto grego como Betzatá, que aliás é o nome de uma cidade que existe hoje, inclusive ali em Israel. E esse termo, meus irmãos, ele é entendido por vários estudiosos como sendo uma referência ao nome variante de Betesda. Em geral, os estudiosos têm essa compreensão. Por isso que as nossas traduções, não todas, mas várias delas, privilegiarão a tradução Betesda nesse texto. Aliás, ao que tudo indica, este nome Betesda, ele é uma espécie de uma transliteração do hebraico ou do aramaico Bet-Hisda, que significa, ao pé da letra, casa de misericórdia ou casa da bondade, casa da amabilidade ou casa da generosidade. Porém, observe a curiosa ironia do texto. Me parece que João está propositalmente querendo trabalhar um elemento irônico no texto, contrastando alguns elementos ali presentes com a maneira como Jesus agirá, contrastando, aliás, o próprio nome do tanque de Betesda com a figura e obras de Jesus. Agora, olha que interessante, a curiosa ironia do texto. No lugar chamado, em hebraico ou aramaico, casa de misericórdia, não havia misericórdia. No lugar chamado casa da bondade, não havia bondade. Pelo contrário, havia ali um grande número de pessoas doentes e inválidas. E essas pessoas, meus irmãos, elas não sabiam o que era experimentar a bondade e a misericórdia, porque até então a única coisa que elas haviam experimentado na vida era a aflição, era a dor, era a indiferença, era o sofrimento. Sabe qual era o problema de Betesda, do tanque aqui de Betesda? É que o nome Betesda, em seu significado, prometia tratar com misericórdia e bondade os doentes que ali estavam. Mas essa promessa nunca se realizou na prática. E essa triste discrepância, meus irmãos, constatada entre o nome de Betesda e o seu significado, casa da misericórdia, casa da bondade, casa da generosidade, casa da amabilidade e assim por diante, essa discrepância chama a nossa atenção para uma importante verdade que eu já mencionei no início desse ponto, que é a seguinte: devemos tomar cuidado para que a nossa vida
assim como Betesda, não seja uma propaganda enganosa. E esse ponto, ele me faz lembrar da advertência que o próprio Deus dirige contra o anjo da igreja de Sardes, o pastor da igreja de Sardes, em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, quando o Senhor lhe disse: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Vejam que texto importante. Assim como Betesda, a casa da misericórdia, não demonstrava nenhuma misericórdia para com os doentes que ali estavam, da mesma forma a igreja de Sardes tinha o nome de uma igreja viva, de uma igreja cristã, mas as suas obras mostravam que na verdade ela estava morta. Propaganda enganosa. Aliás, olha que coisa interessante, nos arredores da cidade de Sardes, havia um conhecido cemitério que continha, por exemplo, as sepulturas de importantes reis do passado. E assim como o pertencimento daquelas pessoas à realeza no passado não adiantava nada, uma vez que agora elas estavam mortas, da mesma forma o nome da igreja de Sardes, que tinha um nome de uma igreja viva, não adiantava nada, visto que as suas práticas demonstravam que aqueles crentes estavam na realidade mortos, pelo menos espiritualmente mortos e distantes de Deus, da sua palavra e dos seus valores. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado para que a nossa vida não seja uma propaganda enganosa, como era Betesda e, por exemplo, a igreja de Sardes. Mas isso me faz pensar numa fala também muito importante de um pastor batista, chamado David Fuller, que fez uma pergunta inquietante, e que eu não posso deixar de fazê-la na pregação desta noite. Esse pastor batista norte-americano, chamado David Fuller, certa vez perguntou o seguinte: se você fosse acusado de ser cristão, será que haveria provas suficientes para condená-lo? E eu complementaria essa pergunta com os dizeres: ou você seria apenas uma propaganda enganosa, como era o nome ali presente no tanque de Betesda, a casa da misericórdia, mas que não tinha misericórdia de ninguém, porque afinal de contas, ali havia muitos mancos, paralíticos, coxos, e tantas outras pessoas com diversas deformidades e problemas físicos em termos gerais. Meu irmão, será que o título cristão cabe de fato em nós, ou é uma propaganda enganosa? Será que quando as pessoas te chamam de evangélico, te chamam de cristão, te chamam de crente, será que o título ou tema que elas nos atribuem, esses rótulos ou pseudônimos que elas nos atribuem, são condizentes com a verdade? Será que somos cristãos de fato, somos seguidores do Cristo? Será que somos evangélicos de fato? Nós pregamos o evangelho, cremos no evangelho e, sobretudo, buscamos viver o evangelho? Será que de fato somos crentes? Ou somos crentes da boca para fora, mas na prática, no dia a dia, nós vivemos como se fôssemos, na verdade, ateus, porque a nossa prática parece ser muito pouco condizente com o Deus da Bíblia, com os valores expressos nas Escrituras. Não se esqueça dessa advertência de Fuller: se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ou não? Ou será que somos propagandas enganosas, como é o nome de Betesda, a casa da misericórdia, que na verdade não oferece misericórdia a ninguém? Isso nos conduz a uma terceira lição, uma terceira reflexão importante que eu também quero fazer com os irmãos. E a terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto é a seguinte: o sofrimento prolongado, ele pode fazer com que depositemos a nossa esperança em soluções ineficazes. O sofrimento prolongado, quando o sofrimento ele é duradouro, quando ele se prolonga, ele pode fazer com que nós depositemos a nossa esperança em soluções que mostram-se completamente ineficazes. Vamos ver onde nós encontramos isso? João capítulo 5, versículo 3, parte B e 4, que diz o seguinte:
Eles, isto é, todos aqueles doentes que ficavam ali à beira do tanque de Betesda, eles esperavam um movimento nas águas. Por quê? O versículo 4 explica. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Meus irmãos, o final do versículo 3 e todo o versículo 4 de João, no capítulo 5, que nós lemos, eles são problemáticos porque parece que eles foram acrescentados ao que seria o texto original de João, no capítulo 5. E é por isso, por exemplo, que traduções da Bíblia, como a tradução ecumênica da Bíblia, chamada TEB, e a tradução na linguagem de hoje, a TLH, elas omitem esses versículos em seus textos. E é por isso também que a NAA, a Nova Almeida Atualizada, ela traz esses versículos entre colchetes. Aliás, a ARA Almeida, Revista Atualizada, se não me falha a memória, os traz em itálico. Então, todas essas características dessas Bíblias, no final do versículo 3, versículo 3, parte B, e versículo 4 de João 5, essas traduções, ao agirem assim, elas estão sinalizando para os seus leitores que João, capítulo 5, versículo 3, ali parte B e 4, foram acrescentados ao que seria o texto original de João. Ora, mas talvez você se pergunte, mas pastor, por que os estudiosos entendem que João capítulo 5, versículo 3, parte B e 4 foram acrescentados ao texto de João no capítulo 5? Os estudiosos, em geral, entendem isso por pelo menos 4 motivos, os quais eu brevemente irei compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, os estudiosos entendem isso porque João capítulo 5, versículo 3, parte B e 4, não aparecem nos chamados melhores e mais antigos manuscritos que contêm esse texto grego de João no capítulo 5. A segunda razão é porque existem mais de 20 manuscritos gregos que trazem, digamos que, asteriscos ou óbelos, assim chamados, em João 5, versículo 3, parte B e 4. E aqui cabe nos fazer uma importante explicação. O que é um óbelo? Para nós deixarmos claro. Um óbelo, meus irmãos, é uma marca que um copista usava antigamente a fim de sinalizar nos manuscritos que um trecho, por exemplo, um trecho da Bíblia, ele fosse duvidoso ou tivesse sido interpolado no texto. Pois bem, existem mais de 20 manuscritos gregos que trazem esses óbelos em João capítulo 5, versículo 3, parte B e versículo 4, indicando, portanto, que esse trecho da Bíblia é de origem duvidosa. Ele parece ter sido acrescentado posteriormente ao texto de João. Algumas das Bíblias de vocês aqui devem trazer informações semelhantes a estas que eu estou mencionando. Ou texto entre colchetes, ou uma nota de rodapé, ou texto em itálico, ou um asterisco, alguma coisa do gênero, em geral, as Bíblias devem trazer, correto? Mas eu também aprendo, em terceiro lugar, que uma terceira razão pela qual os estudiosos não entendem que esse texto pertença ao texto original de João, os versículos 3, parte B e 4, é a seguinte: nos versículos 3, parte B e 4 de João 5, aparecem 7 palavras gregas, mais uma expressão grega, que não são normalmente empregadas por João no seu texto, não são típicas do Evangelho de João, o que faz com que esses vocábulos sejam vistos com certa suspeita, mais uma vez, por parte dos estudiosos. E um quarto e último argumento, entre alguns outros que talvez poderiam ser alistados aqui, é o seguinte: em geral, os estudiosos entendem que João capítulo 5, versículo 3, parte B, e o versículo 4, se forem extraídos do contexto de João 5, ainda assim o texto de João 5 ficará perfeitamente compreensível. Se você cortar o finalzinho do versículo 3 e o versículo 4 todo, e pular do versículo 3, parte A, para o versículo 5, todo o pensamento do capítulo ficará absolutamente claro. De qualquer forma, quer os versículos 3, parte B e 4,
façam parte do texto original de João 5, quer não, o fato é que o paralítico dessa história, ele não precisou do anjo, ele não precisou entrar nas águas agitadas do tanque, e também não precisou ser o primeiro. Ele precisou apenas de Jesus e de nada mais. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente. Eu aprendo com esse texto que não precisamos de atos proféticos, não precisamos de campanhas mirabolantes, e não precisamos de soluções místicas ou mágicas para as nossas dores e necessidades. Não precisamos de nada disso, nós precisamos tão somente, tão unicamente de Jesus. A solução para os nossos problemas, meus irmãos, ela é cristocêntrica, e não angelolocêntrica, e muito menos antropocêntrica. A solução para os nossos problemas não se encontra em homens ou em anjos, a solução para os nossos problemas encontra-se na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Esse paralítico teve encontro com Jesus, e a sua vida foi mudada. Jesus nos é suficiente. Não precisamos de nada mais, nada além, nada aquém do que Jesus. Somos salvos pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Somos salvos pelas obras, sim, graças a Deus, mas não pelas nossas obras, mas pelas obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a razão de todas as benesses que possamos ter em nossa vida. E João, a meu ver, aponta para esse caminho. Mas, meus irmãos, em quarto lugar, eu também aprendo outra coisa importante nesse texto, que é a seguinte: a demora na obtenção de uma resposta, preste muita atenção, porque isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua. Esse texto de João é maravilhoso, porque ele nos traz ensinamentos muito práticos, né? Eu me vejo nesse texto. Olha só, quarta lição: a demora na obtenção de uma resposta não deve minar a nossa esperança. Não é porque Deus não te respondeu até agora que você deva viver uma vida desesperançosa. Não é porque Deus eventualmente não atendeu a sua oração, a sua súplica, por mais legítima que esta seja, e tenha sido feita há anos, que você deva ficar desesperançoso. Eu aprendo isso nesse texto. Vejamos o que diz aqui a continuação do texto, nos versículos 5 e 6. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. Esses dias eu estava pesquisando, para algumas outras questões aí de trabalhos meus, qual era mais ou menos a idade média em que uma pessoa viveu na Palestina. E os estudiosos nos dão mais problemas do que soluções. Mas muitos estudiosos vão dizer que normalmente uma pessoa na época de Jesus, ou no período helenístico, ou no período romano, ela vivia mais ou menos 42,3 anos, 40 e poucos anos era, digamos que, ali a faixa etária máxima, a longevidade máxima que ela poderia atingir. Se fosse esse o caso, né, nós temos alguns exemplos, mas os estudos são um tanto quanto controversos, isso quer dizer que este homem ele estava no final da sua vida, né, porque 38 anos era o tempo que ele tinha só de paralítico. Conforme nós aprenderemos até o final desta mensagem, algo deve ter feito com que ele se tornasse paralítico, o que significa que ele deveria ter talvez em torno dos seus 50 anos ou 50 e poucos anos. Então, ele estava ali nos períodos ou momentos talvez derradeiros da sua vida. Mas voltemos ao texto. João ainda mais uma vez no capítulo 5, veja o que diz, a pergunta de Jesus é muito interessante, muito importante, prestem atenção nela, versículos 5 e 6, João 5, versículos 5 e 6, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, versículo 6, quando o viu, Jesus o viu, deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Me parece uma pergunta um tanto quanto despropositada, um tanto quanto óbvia, né? Não, Jesus, eu estou doente há 38 anos, se puder me deixar doente até os 50 eu agradeço, né? Meu sonho é nunca mais andar na vida. Por que Jesus faz essa pergunta? A pergunta de Jesus ao paralítico, meus irmãos, do tanque de Betesda é bem interessante.
Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Mas eu te pergunto mais uma vez, por que Jesus fez essa pergunta tão óbvia ao paralítico? E eu desconfio que talvez tenha a resposta, talvez. Eu desconfio, meu irmão, que Jesus ele pode ter feito esta pergunta porque, sabendo que esse paralítico encontrava-se nessa condição há 38 anos, pode ser que os diversos nãos recebidos durante todos esses 38 anos por esse paralítico, tivessem destruído, tivessem solapado, tivessem minado toda a sua esperança de vir a ser curado um dia. Afinal de contas, cá entre nós, quando nós temos um problema, e passa-se um ano, passam-se 2 anos, passam-se 10 anos, passam-se 20 anos, qual é a nossa tendência? É ficarmos na zona de conforto, não é isso? À medida em que os anos passam e nós não vislumbramos nenhuma solução efetiva para a nossa dor, para o nosso problema, para o nosso sofrimento, a tendência é que nós adotemos às vezes uma postura que eu chamaria de um tanto quanto fatalista para a nossa situação. Diante destas circunstâncias adversas da vida, normalmente as pessoas raciocinam mais ou menos assim. Veja se você concorda comigo. Tem pessoas que dizem: a vida é assim mesmo. Outras vão dizer: eu tenho que me acostumar porque as coisas são assim. Outros vão dizer: eu vou fazer o quê? Se é da vontade de Deus que eu viva desse jeito. É assim que Deus quis. Não é? Normalmente as pessoas adotam tal tipo de postura, mas em vez de adotar esse raciocínio fatalista e desanimador, eu quero te encorajar, meu irmão, nessa noite, a adotar uma postura de fé e esperança. Eu quero encorajá-lo, eu quero lhe dizer: não permita que a demora na resposta ao seu problema mine a sua esperança e confiança em Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus e nas promessas de Deus. Permita-me que eu compartilhe com você alguns exemplos bíblicos neste sentido, de pessoas que esperaram muitos anos, mas que graciosamente Deus as abençoou. Deus não as abençoou porque ele estava obrigado a fazê-lo, porque ele sentiu a necessidade de fazê-lo, porque as pessoas o coagiram a fazê-lo e falaram: Deus, eu determino que o Senhor me cure e faça isso. Não, Deus agiu em suas vidas como um ato de mera graciosidade e generosidade. Deus não é como esse tanque de Betesda que traz uma propaganda enganosa, porque quando ele promete, ele cumpre, quando ele fala, ele age, quando ele opera, ele de fato transforma a vida das pessoas. Mas veja só alguns breves dados. Abraão só se tornou pai aos 100 anos de idade, conforme Gênesis, no capítulo 21 e versículo 5. Isaac orou simplesmente 20 longos anos por Rebeca, para que esta pudesse engravidar, conforme Gênesis, no capítulo 25, versículos 20 a 21 e 26, parte B. A mulher que sofria de uma constante hemorragia, e sobre a qual nós pregamos domingos atrás, essa mulher que sofria de uma constante hemorragia demorou 12 anos para ser curada, conforme Marcos no capítulo 5 e versículos 24 a 34, uma judia anônima que frequentava a sinagoga, ela esperou 18 anos para ser liberta de um espírito de enfermidade, conforme Lucas, no capítulo 13, e versículos 10 a 17, o paralítico do tanque de Betesda, sobre o qual estamos falando hoje, aguardou simplesmente 38 anos para poder andar, conforme João, no capítulo 5, e por fim, outro paralítico de nascença, esperou 40 longos anos para poder caminhar pela primeira vez, conforme Atos, capítulo 3, versículos 1 a 8 e Atos 4, 22. E, meus irmãos, diante de todos esses exemplos, mais uma vez, eu quero, portanto, encorajá-lo e quero dizer-lhe: não desista, porque Deus é poderoso para realizar um milagre na sua vida quando você menos esperá-lo. Deus é poderoso. Aquele homem, talvez imaginassem, ou este homem aqui paralítico, anônimo de João 5, talvez pensasse que era a sua sina, era o seu destino morrer paralítico. Mas
Graças a Deus que Jesus acabou com as concepções hipoteticamente fatalistas dele e o surpreendeu, curando-o a uma altura da sua vida, onde talvez ele jamais esperasse que Deus viesse ajudá-lo, abençoá-lo e curá-lo. Eu quero te encorajar nessa noite a confiar em Deus, porque Ele pode surpreendê-lo no momento em que você menos espere da sua vida. Talvez você esteja, talvez até mesmo pensando em aposentar ali as chuteiras, né? Em entregar os pontos, em desistir de tudo, mas Deus é poderoso em intervir aos 45 minutos do segundo tempo, quando achamos ou julgamos que não há mais esperança alguma. Ele é poderoso para mudar a minha história, a minha vida, a sua história e a sua vida também, tanto quanto mudou a vida deste paralítico anônimo do tanque de Betesda. Isso também nos aponta a uma quinta lição, igualmente importante, que eu quero dividir com vocês. Uma quinta lição, de igual modo importante, que é a seguinte: insistir em ver uma única solução para o nosso problema não é uma atitude sábia. Vou repetir: insistir em ver uma única solução para o nosso problema não é uma atitude sábia. Vamos ver como esse homem lidou com o seu problema da paralisia durante 38 anos, versículos 6 a 9, parte A de João. João capítulo 5. Olha só. Quando o viu deitado, Jesus o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico. Olha a resposta do paralítico. Cá entre nós. Se Jesus chegasse para você e te perguntasse: fulano, cicrano, beltrano, você quer ser curado? Só existem duas possíveis respostas: sim ou não. Não é isso? É muito simples. Quer ser curado ou não quer? Quero ou não quero, por motivos pessoais. Então, você quer ser curado? Versículo 7, olha a resposta do paralítico. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Jesus não perguntou isso. Ele só perguntou: meu filho, você quer ser curado ou não? É só dizer: eu quero, eu não quero. Ele vai explicar para Jesus porque ele não pode ser curado. Sabe por quê? Porque na cabeça dele havia uma única maneira de ser curado. Qual é? Esperar a bondade de um anjo, de tempos em tempos, descer aqui no tanque, agitar a água, e eu tenho que pedir para Deus para me dar a unção do jamaicano Usain Bolt. Eu tenho que ser o primeiro, porque medalha de prata e medalha de bronze não era curado, só medalhista de ouro. Vocês entenderam a crença desse homem? Primeiro, eu tenho que ser o Usain Bolt, chegar em primeiro lugar. Como que eu vou chegar se eu sou paralítico? Já era. Eu tenho que esperar a boa vontade do anjo. Sabe-se Deus quando esse anjo virá para mexer as águas, né? Eu tenho que esperar tudo isso. Eu não tenho condições. Então, olha o raciocínio dele. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Jesus, o Senhor não está entendendo. Querer eu até quero, mas não dá, né? Eu não sou velocista, como o Senhor percebe, né? Não tem nenhum anjo aqui nesse momento e as águas não estão agitadas. Não dá para ser curado agora, porque essa é a única maneira de ser curado, não há outra. Eu estou parafraseando, é evidente. E olha lá, ele continua: enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus, eu nunca peguei a medalha de ouro na vida, nunca consegui ser o primeiro na vida, eu sempre, estou ali no final da fila. Versículo 8, então Jesus lhe disse, que coisa maravilhosa, levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Que texto maravilhoso. Meus irmãos, vocês sabem qual era o problema desse paralítico, dentre outros, é claro. Um dos problemas principais dele é que esse homem achava que existia apenas uma única solução para o seu problema. Havia uma única forma de resolver o seu problema. Eu preciso ser o primeiro, eu preciso do anjo e eu preciso da água movimentada. Sem a combinação desses três elementos, eu não posso ser curado. Tem que acontecer assim.
E meus irmãos, esse paralítico achava que a única solução para ele era isso, era apenas esta. Ele achava que a única solução seria um homem também de bom coração e de força, poder pegá-lo nos braços e colocá-lo no tanque. Aliás, eu tenho para mim que quando Jesus vem conversar com ele, ele pensasse que Jesus seria aquele homem. Ô Jesus, o senhor poderá me colocar aqui no tanque, esperar o anjo vir, as coisas serem movimentadas? Certamente ele viu em Jesus, não a cura miraculosa, a possibilidade da cura miraculosa para a sua enfermidade, mas como alguém que solidariamente iria carregá-lo e baixá-lo até o tanque de Betesda. E aí, meus irmãos, da mesma forma, o problema de muitas pessoas, ou de muitos de nós nos dias de hoje, é exatamente o problema desse homem. São pessoas que muitas vezes enxergam apenas uma única solução para os seus problemas. Existem pessoas que pensam que a única solução para o seu casamento seja o divórcio. Nada disso, Deus pode transformar o seu casamento. Há outras pessoas que pensam que a única solução para a sua dor e o seu sofrimento seja o suicídio, seja tirar a sua vida. Não, Deus é poderoso para curá-lo em meio à sua dor e ao seu sofrimento. Ainda há outras pessoas, outro grupo de pessoas que imagina que a única saída para suas dívidas seja recorrer ao agiota ou começar a assaltar aqui e ali. Não, Deus é poderoso para abençoar também a sua vida financeira. Mas o que todas essas pessoas que pensam assim precisam saber é que não existe uma única solução para os seus problemas, mas existe uma solução alternativa para a minha dor e para a sua dor, para o meu sofrimento e ao seu sofrimento, e essa alternativa bíblica se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, precisamos de Jesus. Aquele homem achava que um anjo, ou o movimento das águas, ou ser o primeiro, ou ser carregado pelos braços ali por alguém, iriam abençoá-lo. Todas essas características iriam abençoá-lo, mas ele descobre que em Jesus havia uma solução alternativa para o beco sem saída no qual ele se encontrava. Em Jesus há uma solução alternativa para mim e para você, e somente em Jesus, na palavra de Jesus, nos valores de Jesus expressos nas Escrituras Sagradas. A nossa solução está em Jesus. Em Jesus. Amém, meus irmãos? Sexta lição, que eu também aprendo nesse texto. A sexta lição é a seguinte: acostume-se com o fato de que as pessoas nem sempre serão solidárias com você e com a sua dor. Isso é muito triste. Isso não deveria ser verdade, mas é a realidade. Acostume-se com o fato de que as pessoas nem sempre serão solidárias com você e com a sua dor. Versículo 7, já o lemos, mas vamos lê-lo novamente. João 5,7. Disse o paralítico, quando Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Olha a resposta dele: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus, ninguém se preocupa comigo. Há 38 anos que ninguém dá a menor importância para mim, para a minha dor. A começar pelo nome desse tanque de Betesda, que me promete misericórdia, mas não teve misericórdia nenhuma de mim durante 38 anos. Ninguém pensa em mim. Meus irmãos, vocês sabem qual era o lema dos doentes inválidos que viviam nas proximidades do tanque de Betesda? O lema deles era: cada um por si, e que seja curado o mais rápido, o mais veloz. O Usain Bolt do primeiro século. Cada um por si. Você tem problema? Meu irmão, que Deus te abençoe. Como nós às vezes dizemos equivocadamente, cada um por si e Deus por todos. Você não consegue correr? Você tem problemas de paralisia? Eu não posso fazer nada, eu sou cego. Outro dia, eu não posso fazer nada, eu não tenho braços. Outro dia, eu não posso fazer nada, eu sou mudo, eu não posso fazer nada, e assim por diante. Cada um naquele tanque olhava para o seu umbigo. E cá entre nós muitas vezes agimos assim. Temos tantos problemas, mas que muitas vezes são bem menores problemas do que os problemas que o nosso irmão tem. Mas aí
de forma muito individualista, egoísta, narcisista, antropocêntrica, olhamos apenas para nós mesmos e para o nosso umbigo e nos esquecemos de olhar para o outro que talvez esteja sofrendo tanto quanto nós ou muito mais do que nós. A atitude dos doentes que viviam próximos ao tanque de Betesda me lembram da atitude de Caim para com seu irmão Abel. Quando o Senhor perguntou a Caim, em Gênesis 4:9, onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu ao Senhor, não sei, por acaso eu sou guardador ou protetor do meu irmão? Muito, muito simpático, né? Parece aquelas crianças birrentas. Eu sei, eu não sou protetor dele. Isso ele falava assim com Deus, né? Eu fico imaginando como ele não poderia ou deveria falar com Adão e Eva. Se ele falava assim com Deus, né? Como ele não deveria tratar os seus pais? Meus irmãos, esses doentes estavam tão preocupados com eles mesmos que eles nem se lembravam da existência daquele paralítico. Que Deus nos ajude a sermos solidários, não é isso? Com o nosso próximo e a não virarmos as costas para ele quando ele efetivamente precisar de nós. O que este homem reclama, ele reclama não apenas da sua paralisia física, ele reclama de desatenção. As pessoas não davam a menor atenção para ele. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas estão apenas querendo que nós emprestemos a elas os nossos ouvidos e paremos 5, 10, 15 minutos, que seja meia hora ou mais, para ouvi-las nas suas dores, nas suas queixas. Nós vivemos uma vida muitas vezes tão corrida, tão alucinada, e eu sei que eu tenho particularmente, como sei que muitos irmãos têm, aí o Bruno que o diga, né, Bruno? Nós temos vida, né, muitos de nós, vidas muito corridas, só que às vezes nós deixamos essa correria do dia a dia nos envolver de modo que pessoas querem nos ouvir por 20 minutos, por 15 minutos, só querem que os nossos ouvidos lhes sejam emprestados para falarem, olha, eu estou magoado, eu estou machucado, olha, eu estou ferido, eu estou sofrendo, eu só quero que você me escute, eu preciso de alguém para desabafar. O problema desse homem não era só a paralisia física, mas era a paralisia da solidariedade das outras pessoas. Ninguém queria dar a menor atenção para ele. Meus irmãos, que Deus nos ajude a vivermos uma vida mais solidária, mais voltada para o outro, porque tem muita gente sofrendo e que espera apenas que paremos alguns minutos ou instantes para ouvi-las, a elas e as suas dores e angústias. 7ª lição, estou caminhando para o final, são 8 pontos, estou no 7º e penúltimo. Eu também aprendo a 7ª lição, que é a seguinte: às vezes a própria religião pode ser um dos maiores obstáculos ao progresso da obra de Deus. Dizer isso é muito triste, meus irmãos, é muito triste ter que dizer isso, mas isso é verdade. Às vezes a própria religião pode ser, não estou dizendo que ela pode ser um dos maiores obstáculos, um dos maiores empecilhos ao progresso, ao avanço da obra de Deus. Veja o que dizem os versículos 9 a 13, João 5, 9 a 13. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Versículo 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Versículo 12. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Às vezes, sabe o que atrapalha o progresso da obra de Deus? Às vezes, e talvez muitas vezes, o que atrapalha a obra de Deus de progredir, não que Deus não possa vencer essas barreiras, que fique muito claro, mas muitas vezes o que atrapalha a obra de Deus não é o diabo, não são os demônios, não é o governo, muitas vezes é uma falsa religiosidade
que acaba funcionando, ou falsos religiosos que acabam prejudicando o bom andamento da própria obra de Deus. Esses homens, ao verem esse paralítico curado, deveriam bater palmas, deveriam glorificar a Deus, deveriam dizer, graças a Deus, aquele paralítico dos 38 anos, a vida inteira ali, lembra-se dele, né? Nunca pegava o primeiro lugar, coitado, esperava o anjo chegar, esperava o movimento das águas, tudo dava errado, glória a Deus, aquele judeu, aquela pessoa foi curada, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Sabe qual foi a atitude dos religiosos? Você não pode fazer isso no sábado. Espera um pouquinho, eu estava paralisado, agora eu estou andando, glória a Deus. Não é permitido. Espera aí, mas eu não andava. Não pode fazer isso, está errado. É uma coisa estranha, como alguns religiosos podem se portar. É muito esquisito isso. E quando eu olho para alguns trechos, eu entendo a atitude desses homens, alguns trechos da tradição judaica, porque, meus irmãos, segundo o Talmud, e nós encontramos isso também na Mishnah, no Tratado Shabat, no capítulo 7, existiam 39 atividades que eram proibidas de se fazer durante o Shabat, durante o dia de sábado. Uma delas era carregar essa cama, essa maca, uma espécie de um colchão, às vezes de palha, que os pobres e mais miseráveis usavam para poderem dormir aí à noite, ao relento e assim por diante. Estes líderes religiosos judeus, eles são absolutamente insensíveis, estão mais preocupados com a guarda de uma lei, e que é duvidosa a maneira como eles interpretam, já vamos meditar nisso daqui a pouco, já em seguida, mas a preocupação deles não era ver aquele homem curado, mas era interpretar a Torá e alguns trechos da Bíblia de forma equivocada. Veja bem isso, alguns textos do Antigo Testamento, tais como Êxodo capítulo 20, versículo 10, Neemias 13, 15 e Jeremias 17, versículos 21 e 22, entre outros, proibiam que se carregassem ali cargas, né, que se levassem cargas aos sábados. Porém, se você olhar com atenção para essas passagens, em geral, você vai perceber que a proibição de carregar coisas aos sábados não estava relacionada às cargas em geral, mas sim às cargas que fossem usadas em uma transação comercial, que envolveria uma permuta, né? Eu estou vendendo alguma coisa, ou estou comprando alguma coisa. Por isso, ao proibirem um homem de levar a sua maca, como eu disse, uma espécie de esteira ou colchão de palha, no qual as pessoas mais pobres dormiam, é como se isso fosse um objeto de transação comercial no sábado. Aqueles judeus estavam interpretando de forma distorcida a lei de Deus. Ele não estava comercializando a maca dele, ele estava levando-a como um símbolo daquilo que Deus realizara na sua vida. Afinal de contas, faziam simplesmente 38 anos que ele não andava, e aqueles homens já se apressaram em apontar-lhe o dedo e dizer: você está transgredindo a lei. E eles, ao tratarem aquele ex-paralítico de uma forma sem demonstrarem o mínimo amor, estavam transgredindo quais mandamentos? Quais mandamentos? Isso nos leva à oitava e última lição. Eu aprendo, em oitavo e último lugar, meus irmãos, que às vezes certos males que nós experimentamos na vida são resultantes dos nossos próprios pecados. Certos males que experimentamos às vezes na vida são resultantes, são consequências dos nossos próprios pecados. João 5,14, preste atenção. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele não podia entrar no templo antes, por razões óbvias, né? Era paralítico. Nós vimos no documento da congregação de Qumran que os paralíticos não eram bem-vindos nas reuniões religiosas. Olha só como esse homem foi maltratado durante 38 anos. Não só pela vida, pelos contextos em que se encontrava, mas também pelos falsos religiosos. Mas, de novo, João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Alguns estudiosos discutem muitos sentidos dessa palavra, mas tudo indica, de fato, tudo leva a crer que algum pecado cometido por este homem, evidentemente antes desses 38 anos,
é que fizeram com que ele se encontrasse nesta condição. E mais uma vez, meus irmãos, caminhando para o final, me permitam dizer que, às vezes, nós experimentamos certos males na vida, não por causa do diabo, não porque não demos o dízimo, não porque não contribuímos com as nossas ofertas, não porque não frequentamos a escola dominical, não porque não estamos orando no círculo de oração, não porque não estamos buscando viver uma vida, claro que em todos os sentidos, que agrada a Deus, mas muitas vezes estamos experimentando esses males porque estamos simplesmente colhendo aquilo que nós mesmos efetivamente plantamos. Aliás, como eu já disse em outra ocasião, em outra mensagem, nós somos livres para plantarmos as sementes que quisermos, as sementes que bem entendermos. Mas, uma vez tendo-as plantado, não somos mais livres para colhermos o fruto que nós quisermos. A lei continua sendo que quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Quem planta pepino, colhe pepino. Paulo vai dizer que quem semeia na carne colhe a corrupção, mas quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. A lei da semeadura continua valendo. Este homem ficou doente, não porque o diabo preparou-lhe um laço, não porque o governo da época de Herodes não se preocupou com ele, não porque ele não deu dízimo ou quaisquer outras coisas, mas porque ele cometeu algum outro tipo de pecado, algum pecado. E isso fez com que ele chegasse à condição em que estava. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que no pódio injusto de Betesda não havia espaço para segundos e terceiros lugares, segundos e terceiros colocados. Não havia espaço para medalhas de prata e de bronze, mas havia lugar apenas para os mais velozes, os medalhistas de ouro, na corrida desesperada pela cura. Como eu disse, apenas os Usain Bolts da vida é que seriam curados nesse contexto. Mas eu também aprendo com esta mensagem, que mais do que de anjos, de um tanque com águas agitadas, e de que alguém nos carregue para levar até ele, todos nós, você e eu, precisamos simplesmente, unicamente de Jesus. Jesus nos é suficiente. Não precisamos de Jesus e de outras muletas. Não precisamos de Jesus e a Bíblia aberta no Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 23. Meu irmão, em vez de abrir a Bíblia nesses textos, leia esses textos. Aliás, leia os 150 salmos e leia toda a Bíblia. E aí sim você será abençoado. Mas nós precisamos apenas de Jesus. É de Jesus que aquele paralítico precisava. E continua sendo de Jesus que eu e você e toda a humanidade precisa nos dias de hoje. E a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Que essa palavra, meu irmão, ela fique presente no seu coração. Não permita que as aves citadas por Jesus na parábola, ali dos vários solos e da semente, as aves que representam o maligno, não permita que as aves roubem essa palavra do seu coração. Amém? Cuidado para não demonizar os males que você eventualmente venha a experimentar na vida. Muitas vezes não foram os demônios que os causaram, foram as sementinhas de pecado que você mesmo e eu plantamos lá atrás. Tome cuidado também para não ter determinados patuás na sua vida. Mesmo sendo cristãos evangélicos, existem alguns que parecem que levam alguns tipos de patuás consigo. Como eu mencionei agora, precisam da Bíblia aberta num determinado capítulo, precisam ter a caixinha de promessa, precisam orar no monte, senão Deus não responde, precisam, na verdade, frequentar certos cultos com tantas semanas e com tantas campanhas, porque senão não serão abençoados por Deus. Não é de nada disso que nós precisamos. Não precisamos de anjos, não desprezando-os, porque são ministros de Deus.
ninguém está desprezando anjos, mas também não os adoramos, e também não dependemos deles, dependemos daquele que os criou. Eu quero que você saia daqui nesta noite tendo isso na sua consciência, mais do que de anjos, do tanque de Betesda, com água ali efervescente, ou de alguém que nos conduz até lá, nós precisamos de Jesus. Meu irmão, você precisa de Jesus. Talvez você precise de outras coisas, ok, de algumas necessidades básicas diárias, eu sei porque eu também preciso, mas eu quero dizer que, sobretudo e acima de tudo e de todos e de todas as coisas, precisamos de Jesus. Se você tem Jesus, pela graça de Deus na sua vida, você tem tudo aquilo que alguém pode precisar nessa vida: Jesus. Jesus. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esses momentos tão importantes nos quais nós pudemos compartilhar a sua doce, rica e gloriosa palavra, bem como alguns ensinamentos, algumas lições presentes na mesma para com seus servos e servas nesta noite. Te agradeço pela vida desse paralítico e, por que não dizer, deste ex-paralítico, porque a sua vida e, acima de tudo, aquilo que o Senhor fez na vida dele, nos trouxe lições preciosíssimas, importantíssimas, relevantes para a nossa vida, para o nosso caráter, para o nosso viver cristão. Abençoe-nos, ó Pai. Perdoe-nos porque muitas vezes situações que nós estamos experimentando no presente, elas são consequências de sementes que nós plantamos lá atrás, como nos parece ser o caso deste paralítico do texto de João capítulo 5. Ajude-nos a admitirmos, a nos responsabilizarmos pelos nossos atos, e não a querermos terceirizar a culpa, colocando nas costas do diabo, dos demônios, do governo, do tempo, por termos colhido determinados males que nós mesmos plantamos. Mas, acima de tudo, como ouvimos nesta noite, ajude-nos a termos uma consciência muito clara, muito cristalina, de que Jesus é suficiente. Precisamos apenas de Jesus. Anjos são elementos que o Senhor pode usar, o Senhor pode mover os céus e a terra para nos abençoar, mas nós precisamos, em última análise, apenas do Senhor, precisamos de Jesus. Que o Senhor preencha cada área, cada aspecto e cada departamento da nossa vida, ó Senhor, é o que nós te pedimos nesta noite, desde já agradecidos, no seu próprio nome, amém. Amém.